Olá, crocheteiras! Hoje vamos estar trabalhando juntos todo o passo a passo dessa jardineira encantadora, que é a jardineira na versão Pied de Poule. Já trabalhei aqui com vocês a confecção, o passo a passo da jardineira com estampa Pied de Poule, utilizando as técnicas do crochê moderno. Porém, como vocês me pediram muito para que eu viesse confeccionar ela utilizando somente uma cor, eu vim aqui hoje para estar trabalhando com vocês a jardineira na versão Pied de Poule, porém utilizando apenas uma cor. Vamos estar trabalhando, confeccionando essa jardineira usando essa cor, que é o verde esmeralda, para estar utilizando aqui no meu ateliê, na coleção Encantos de Natal. Porém, vocês podem estar utilizando a cor que preferir para estar desenvolvendo essa fofura. Vamos estar trabalhando todo o passo a passo da jardineira e também da faixa de cabelo, confeccionada utilizando as técnicas do crochê moderno. Porém, não se assuste. Se vocês conseguem confeccionar o ponto alto e o ponto baixo, vem comigo que vocês também conseguem desenvolver essa jardineira que é um encanto. Vou estar trabalhando aqui junto com vocês o tamanho para a faixa etária de 12 a 18 meses. Porém, vocês podem estarem confeccionando no tamanho que preferirem dentro das faixas etárias de 0 a 24 meses. Esses são os tamanhos que trabalhamos juntos aqui no meu ateliê. Estou utilizando essas medidas referente à jardineira da estampa Pied de Poule, pois esse é o mesmo modelo. O que altera é que aqui vamos estar trabalhando somente com uma cor. Esse material em PDF vocês podem estarem baixando, indo lá na descrição, na videoaula da jardineira da estampa Pied de Poule, clicando lá no link, baixando esse material para te orientar, te auxiliar a estar confeccionando no tamanho que preferir dentro dessas faixas etárias de 0 a 24 meses. O tamanho que eu irei trabalhar com vocês é o tamanho referente à faixa etária de 12 a 18 meses. Esse material foi desenvolvido baseado em uma tabela padrão. Caso haja necessidade, vocês podem estarem alterando essas medidas, pois o biotipo de cada criança varia. Vocês podem estarem alterando essas medidas. Então, vamos lá para os materiais que eu irei estar utilizando para a confecção da nossa jardineira. Como comentei, irei estar confeccionando utilizando o fio Anne. Vou estar utilizando a cor esmeralda. Vou estar utilizando a fita métrica, pois passo todas as orientações das medidas em centímetros para cada parte da peça. Vou também estar utilizando marcadores. Vamos estar utilizando 2 botões maiores para estar aplicando aqui no busto e 2 botões menores para estar aplicando aqui na parte de trás do cos. Utilizar marcadores, tesoura, agulha de crochê. Eu vou estar utilizando essa agulha número 2, porém você pode estar utilizando agulha com o número de sua preferência. Iremos utilizar também lastex para estar aplicando na tira para a faixa de cabelo. Então, vamos lá dar início ao nosso projeto. Vamos dar início ao nosso projeto trabalhando essa parte do cos.
Vou trabalhar aqui um pouquinho diferente de como trabalhei na videoaula da jardineira com a estampa Pied de Pauli. Lá na videoaula da estampa Pied de Pauli, eu confeccionei trabalhando primeiro a parte de baixo da saia e só depois apliquei o cos. Irei usar uma lógica um pouco diferente, já irei estar trabalhando o cos e depois continuar trabalhando a parte da saia. Ó, para iniciar o nosso trabalho, vamos iniciar com um cordão de correntes com 52 centímetros. Esse tamanho é referente à faixa etária de 12 a 18 meses. Ó, a vantagem de estar trabalhando seguindo as orientações através das medidas em centímetros é que isso lhe permite você a estar utilizando o fio com tex de sua preferência. Então, aqui nós não vamos estar trabalhando contando pontos, e sim seguindo as medidas em centímetros. Ó, eu peço para vocês que, se vocês almejam uma peça com um acabamento impecável, como vocês estão vendo aqui no meu trabalho, vocês não pulem nenhuma parte desse vídeo, pois durante todo o processo de confecção da peça, eu passo orientações para que vocês consigam esse acabamento impecável. Outra orientação que eu passo para vocês é que, quando estamos trabalhando com as medidas em centímetros, nós temos que estar sempre observando a tensão do nosso ponto. Ou seja, observar a tensão de como eu inicio o meu trabalho para que eu finalize com essa mesma tensão. Por exemplo, se o meu ponto é um pouco fechado, eu vou estar utilizando essa tensão do início ao final do nosso trabalho. Pois se eu iniciar a peça com um ponto um pouco fechadinho e depois eu trabalhar no final dessa peça com um ponto um pouco aberto, mais folgadinho, então isso vai alterar nas medidas do nosso trabalho e provavelmente visualmente irá alterar o modelo do nosso trabalho. Então, irei aqui me certificar com vocês se já trabalhei o nosso cordão com 52 centímetros para essa faixa etária de 12 a 18 meses, que é o tamanho que eu estou aqui trabalhando com vocês. Vamos estar se certificando o tamanho. Ó, para facilitar, eu irei dobrar o cordão para medir aqui certinho com vocês. Ó, eu preciso de um cordão com 52 centímetros. A metade de 52 é 26. Isso eu dobrei para estar facilitando a visualização aqui das medidas com vocês. Como vocês podem estar observando, temos aqui 24 centímetros. Como é um cordão com 52 centímetros, ao dobrar, eu teria que ter 26 centímetros. Então, vamos lá, estar confeccionando mais 2 centímetros nesse cordão. Essa lógica de estar dobrando esse cordão é simplesmente porque o espaço aqui me limita. Ó, vamos mais uma vez dobrar o cordão e me certificar aqui junto com vocês se alcancei 26 centímetros referente à metade do nosso cordão, que é um cordão com 52 centímetros. 26. Como vocês podem estarem conferindo, temos aqui, ao dobrar,
esse cordão 26 centímetros, ficando com um total para esse cordão de 52 centímetros. Esse é o tamanho do cordão para iniciar a jardineira nesse tamanho de 12 a 18 meses. Então, vamos lá. A partir daqui, eu já irei estar trabalhando com o ponto casca de limão, que é o ponto que nós vamos estar trabalhando por toda a nossa jardineira, por todo o nosso trabalho. Ó, diferentemente desse outro modelo, que é a estampa Pied de Paule, o que altera aqui será somente que na versão Pied de Paule nós trabalhamos com o fio na cor off-white e o fio na cor preta. Então, a gente trabalhou conduzindo o fio. Por exemplo, se eu estava confeccionando com a cor preta, eu voltava conduzindo o fio na cor off. Ou vice-versa, se eu estivesse trabalhando com o fio off, eu conduzia o fio preto. Diferentemente, na jardineira aqui rosa, nessa outra versão, eu utilizei o mesmo esquema de pontos, porém com uma cor só, não trabalhando com fio conduzido. E isso é o que irá acontecer aqui nessa jardineira que vamos confeccionar juntos. Iremos confeccionar utilizando apenas uma cor, que é o verde esmeralda. Diante disso, não vamos estar utilizando a técnica do fio conduzido. Vamos estar trabalhando com o ponto casca de limão. Eu não sei como vocês conhecem esse ponto no ateliê de vocês, porém eu conheço esse ponto como casca de limão. Nada mais é do que um ponto alto seguido de um ponto baixo, ou vice-versa. Trabalhar sempre intercalando por todo o cordão, confeccionando um ponto baixo, em seguida um ponto alto. Um ponto baixo, em seguida um ponto alto por todo o nosso cordão. Vamos aqui estar trabalhando essa primeira carreira. Vou fazer mais uma corrente, ó. Venho aqui na próxima corrente, pego somente uma alça, ó, do ponto aqui desse cordão e confecciono um ponto baixo. Em seguida, laço a linha aqui na agulha, insiro novamente, ó, na alça do próximo ponto e confecciono o ponto alto. Agora, eu irei confeccionar o ponto baixo, ó, pegando somente uma alça, ó, uma alcinha aqui, ó, do ponto aqui do nosso cordão, da corrente aqui do nosso cordão, e vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha e em seguida faço o ponto alto, pegando somente uma alça aqui do cordão aqui de correntes. Ó, agora é a vez do ponto baixo. Laço a agulha, o ponto alto. Ó, pegando somente uma alça do nosso cordão. Em seguida, o ponto baixo. Ó. Eu costumo falar que o crochê, ele é uma ilusão de ótica. Você só vai perceber a trama que a junção desses pontos forma ao confeccionar em média de 2 a 3 centímetros. Ou seja, assim que você confeccionar uma certa quantidade de carreiras. Caso contrário, não mostra direitinho a trama e é normal. Ó. E vamos estar trabalhando por esse cordão com um ponto baixo, seguido de um ponto alto. Ó. Eu vou trabalhar aqui em off. Ao chegar no final do cordão, eu volto aqui para fechar esse último ponto e iniciar a próxima carreira aqui com vocês. Ó, sempre um ponto alto,
seguido de um ponto baixo. Ó, essa primeira carreira nós temos que se atentar muito, pois as próximas carreiras a ordem se altera. Ou seja, para a próxima carreira eu irei trabalhar invertendo a ordem desses pontos. Ou seja, para o ponto baixo da carreira da base, eu irei confeccionar o ponto alto. Já para o ponto alto, eu irei confeccionar o ponto baixo. E assim sucessivamente para as demais carreiras. Ou seja, se nessa primeira carreira eu não observar direitinho e eu confeccionar 2 pontos baixos seguidos, na próxima eu irei ter problemas para estar seguindo a lógica dos pontos. Ou seja, a intercalação irá ficar errada. E no final do nosso trabalho, isso faz diferença na trama da nossa peça. Vou estar confeccionando aqui até o final do cordão. Quando chegar no final do cordão, eu volto aqui com vocês. Ó, já estou chegando aqui no final do nosso cordão e vim finalizar aqui com vocês. Eu opto sempre por estar já fazendo o acabamento do fio do início do nosso trabalho, sempre na primeira carreira, pois dessa forma o acabamento fica bem clean, bem disfarçado ao finalizar a nossa peça. Como eu faço esse acabamento? Deixando claro que vocês podem estar optando por estar fazendo o acabamento do jeito que preferirem, do jeito que vocês já trabalham no ateliê de vocês. Ó, ao faltar em média de 1 a 2 centímetros para o final aqui do nosso cordão, eu irei inserir agulha, ó, já trabalhei nesse ponto, irei inserir agulha, puxar aqui o cordão, aqui ó, a ponta do fio do início, laço a agulha e puxo formando um baixíssimo. Ó, venho aqui, insiro a agulha no ponto onde a gente estava trabalhando. E observem que eu só prendi esse fio para facilitar, para estarmos trabalhando, conduzindo esse fio. Irei trabalhar os últimos pontos, normalmente observando a sequência na qual estava trabalhando. Confeccionei um ponto baixo, em seguida um ponto alto, pegando somente a alça do ponto aqui da corrente do nosso cordão, porém conduzindo esse fio, ó, trabalhando sobre esse fio. Ó, insiro a agulha, pego a alça do ponto, ficando com esse fio junto, pois dessa forma eu conduzo o mesmo. Ó, laço a agulha, insiro aqui na última corrente, confecciono um ponto alto, ó. Dessa forma, já finalizei aqui o nosso cordão, já fazendo aqui um acabamento desse fio do início do nosso trabalho. Confeccionei aqui o último ponto, um ponto alto, ó. Vou virar o trabalho, inserir a agulha, ó. Finalizei, estou com o fio aqui, ó, um único fio na agulha, né? Viro o trabalho, não dou nenhuma laçada na agulha. Eu venho aqui, ó, no último ponto e confecciono um ponto baixo. No início do nosso trabalho, eu falei que na próxima carreira eu iria estar trabalhando, colocando esses pontos na ordem inversa. Ou seja, para o ponto alto da base, eu iria colocar um ponto baixo e para o ponto baixo, eu iria confeccionar um ponto alto. E assim sucessivamente por toda a carreira. Então, trabalhei um ponto baixo, em seguida um ponto alto. Um ponto baixo, ó, sobre o ponto alto da base. Em seguida, um ponto alto para o ponto baixo, ó.
trabalhando sempre, observando a sequência de confeccionar um ponto baixo, seguido por um ponto alto, ou vice-versa. Outra coisa também, para iniciar essa carreira, nós vamos estar sempre iniciando com um ponto baixo. Ao finalizar a carreira, vamos ir ao trabalho, inserir a agulha nesse último ponto da base e formar um ponto baixo. Todo início de carreira, nós vamos estar confeccionando um ponto baixo. Vai coincidir de, em uma carreira, ficarmos com 2 pontos baixos no início. Porém, visualmente, não altera a trama do nosso trabalho. Eu vou trabalhar com vocês na próxima carreira. Ao coincidir, eu mostro direitinho para vocês como que fica. Essa próxima carreira, nós vamos estar trabalhando somente com um ponto baixo, seguido de um ponto alto, porém, observando a ordem da carreira da base. Para o ponto baixo da base, nós vamos estar colocando o ponto alto e para o ponto alto, para o ponto alto, ponto baixo e para o ponto baixo da base, o ponto alto. Vamos trabalhar até o final da carreira. Eu vou trabalhar aqui em off, chegando no final, eu volto aqui para mostrar para vocês. Eu já vou conferir aqui com vocês o tamanho do nosso cordão, pois iniciamos essa tira com um cordão com 52 centímetros. Ao dobrar, ficamos com 26 centímetros. Lembrando que eu estou dobrando para facilitar a visualização aqui para vocês. Juntar as duas laterais. Eu não costumo puxar. E observem que eu estou aqui com 26 centímetros, 26 centímetros. Ao dobrar, estou com 26 centímetros. Porém, esse cordão é de 52 centímetros. Vou trabalhar até o final. Chegando ao final, eu volto aqui para finalizar a carreira e iniciar a próxima com vocês. Estou chegando aqui no final da carreira e vim trabalhar aqui com vocês. Como vocês podem estar observando, para finalizar essa carreira da base, temos aqui 2 pontos. O ponto alto e o ponto baixo. Vamos trabalhar o ponto baixo aqui para o ponto alto e o ponto alto aqui para o ponto baixo. Vou virar o trabalho, inserir a agulha e confeccionar o ponto baixo. Em seguida, o ponto alto. Vamos trabalhar até o final da carreira. Porém, como comentei com vocês no início do nosso trabalho, nós estamos trabalhando a parte do cos. Na parte do cos, nós vamos estar aplicando o espaço para a casa dos botões. Para esse tamanho aqui, essa faixa etária, que é de 0 a 3 meses, eu apliquei somente um botão. Porém, esse outro tamanho que eu estou confeccionando já é um tamanho maior, é o tamanho de 12 a 18. A altura para esse cos
ó, já é uma altura maior, é de 4 centímetros. Então, nós vamos estar aplicando 2 botões para esse cos. A lógica que eu utilizei, temos aqui um cos com uma altura de 4 centímetros. Então, eu irei trabalhar, em média, 1,5 centímetro, ó, 1,5 centímetro de altura, ó, como vocês podem estar observando, temos aqui 1,5 centímetro de altura, aqui nesse cordão, ó, 1,5 centímetro. Então, nessa carreira, eu já vou estar aplicando o espaço para a primeira casa do primeiro botão. Porém, vamos estar se atentando, observando direitinho em qual lateral se aplica a casa dos botões. Ó. Observem que essa parte aqui, ó, é a parte de cima do cos, né? Ao dobrar, ó, o espaço para a casa tem que estar aqui na parte de cima. Então, já vamos estar aplicando o espaço para a casa do botão nessa lateral. Ó. Ao dobrar, a casa tem que estar na parte de cima. Ó. O botão fica na parte de baixo e a casa na parte de cima. Então, já vamos estar aplicando o espaço para a casa aqui nessa lateral. Para aplicar o espaço dessa casa, nós vamos estar trabalhando, ó, em média 1 centímetro aqui. Na minha tensão de pontos são 3 pontos, porém vocês se atentem à medida em centímetros, pois você pode estar utilizando o fio com tex maior ou menor. Ó, para o cos, nós vamos estar utilizando esse botão com em média 1,5 centímetro. Para esse tamanho de botão, na minha tensão de pontos, eu irei estar confeccionando 2 correntes, ó, bem apertadas. Irei estar pulando 2 pontos da base, 1, 2, ó, pulei um ponto baixo e um ponto alto. Então, eu irei trabalhar aqui no terceiro ponto, que é um ponto baixo. Então, eu irei confeccionar um ponto alto. Ó. Irei continuar trabalhando, observando a sequência dos pontos. Trabalhando sempre um ponto alto, seguido de um ponto baixo ou vice-versa. Observando a lógica dos pontos da carreira da base. Aplicando sempre esses pontos na ordem contrária dos pontos da base. Eu confeccionando essas 2 correntes apertadas, pulando 2 pontos da base, fico com um tamanho necessário para esse botão. Eu vou estar trabalhando até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, eu volto aqui para finalizar e iniciar a próxima com vocês. Ó, o espaço aqui para a casa do botão, como vocês podem estarem conferindo, é suficiente, ó, para esse tamanho de botão. Eu irei trabalhar, chegando ao final do nosso cordão, eu volto aqui para finalizar e iniciar a próxima carreira com vocês. Mais uma vez, estou chegando aqui no final da carreira e vim finalizar aqui com vocês. Ó, temos aqui o último ponto alto, confecciono um ponto baixo,
laço agulha e trabalho aqui no último ponto baixo. Viro o trabalho, insiro agulha, ó, nesse último ponto da carreira da base, confecciono um ponto baixo. Em seguida, confecciono o ponto alto para o ponto baixo da base e vou trabalhar novamente até o final da carreira, confeccionando um ponto para cada um da base, observando essa lógica de pontos, de estar invertendo a ordem dos pontos com relação à carreira da base. Ou seja, para o ponto baixo da base, eu confecciono o ponto alto. Para o ponto alto, eu confecciono o ponto baixo. Vou trabalhar novamente essa carreira. Chegando ao final, eu venho aqui para estar trabalhando com vocês o final dessa carreira e iniciar a próxima, tendo em vista que vamos estar trabalhando sobre as duas correntes aqui do espaço da casa dos botões. Já estou chegando mais uma vez aqui no final da carreira e vim finalizar aqui com vocês. Ó, ponto baixo da base, confecciono ponto alto, aqui eu tenho um ponto alto, confecciono ponto baixo, aqui eu tenho um espaço de duas correntes, irei confeccionar os dois pontos referente a essas duas correntes, porém observando a sequência. Tinha um ponto baixo, confeccionei um ponto alto, em seguida um ponto baixo. Em seguida eu tenho na base o ponto baixo, eu confecciono o ponto alto, ó, e assim sucessivamente. Cheguei aqui no final, o ponto baixo, confeccionei o ponto alto. Viro o trabalho, inicio novamente inserindo agulha, confeccionando um ponto baixo, laço agulha, o ponto alto, em seguida o ponto baixo e vou trabalhar até o final dessa carreira. Ó, como eu comentei com vocês, para esse tamanho de 12 a 18 meses, nós temos uma altura para esse cos de 4 centímetros e que nós íamos trabalhar 1,5 centímetro de altura, aplicar o espaço para a primeira casa. Vamos trabalhar mais 1,5 centímetro, medindo a partir dessa carreira onde a gente aplicou o espaço dessa primeira casa e vamos trabalhar deixando o espaço da segunda casa do botão. Então vamos medir aqui, ó, para o espaço dessa segunda casa, nós já vamos estar medindo a partir dessa carreira onde aplicamos o espaço da primeira casa. Ó, então, nós vamos medir aqui 1,5 centímetro de altura, ó, para estarmos aplicando o espaço da próxima casa. Então, ao confeccionar essa carreira aqui, que eu dei início, eu já alcancei uma altura de 1,5 centímetro, medindo a partir dessa carreira onde apliquei o espaço para a primeira casa. Isso significa que, ao voltar trabalhando, eu vou estar me atentando para estar deixando espaço para a próxima casa aqui. Para não estar esquecendo, eu já vou estar marcando, colocando um marcador, pois quando eu voltar, eu já vou estar ciente de que aqui eu irei deixar um espaço para a casa do próximo botão. Ó, como já finalizei, iniciei várias carreiras com vocês, eu vou trabalhar essa carreira, chegando ao final, eu irei voltar
Irei voltar aqui com vocês para estar aplicando o espaço da outra casa do botão. Ó, como vocês podem estar observando, já é nítida aqui a trama da nossa peça. Ó, eu amo a textura desse ponto, que é o ponto casca de arroz. Ó, que é essa combinação do ponto baixo com o ponto alto, sempre intercalando a posição nas carreiras. Já se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Entregue para outras crocheteiras. Em nosso ateliê nós temos alguns modelos que temos também videoaulas, porém são projetos pagos. Vão lá conferir e dê uma olhadinha em nossos projetos. Todos os nossos projetos nós disponibilizamos os guias de medidas nesse mesmo formato, sendo uma imagem com todas as medidas para cada faixa etária. Trabalhamos com as faixas etárias de 0 a 24 meses aqui no meu ateliê. Sigam também as minhas outras redes sociais. Lá posto sempre os bastidores dos nossos trabalhos. Ó, eu irei confeccionar aqui. Ao chegar no local do espaço para a próxima casa do botão, eu volto aqui para estar aplicando junto com vocês. Já cheguei aqui no ponto destacado para estar aplicando o espaço para a próxima casa do botão. Vim trabalhar aqui com vocês. Ó, vamos tirar o marcador. Lembrando que no início, quando eu fui aplicar o espaço para essa primeira casa do botão, medimos aqui o espaço referente a 1 centímetro aqui no início da carreira e na minha tensão de pontos foram referente a 3 pontos. Então, vamos estar trabalhando, deixando aqui 3 pontos no início da carreira e vamos estar trabalhando aqui 2 correntes para o espaço dessa casa. Ó, se vamos estar trabalhando essas 2 correntes, então aqui nós temos que estar com 2 pontos da base livre. Aqui temos 3, então vou trabalhar mais um ponto. Vou fazer as 2 correntes um pouco apertada. Ó, aqui eu tenho um ponto baixo e o ponto alto. Eu vou trabalhar no próximo ponto, que é o ponto baixo. Então, eu vou trabalhar com o ponto alto, pulando 2 pontos da base. Venho no próximo, trabalho o ponto baixo, pois tenho o ponto alto de base. No próximo, finalizo com o ponto alto. Ficando assim com o espaço para a segunda casa do botão. Insira agulha, confecciono um ponto baixo. No próximo ponto, confecciono o ponto alto. Ó, e vou trabalhar por toda essa corrente, colocando ponto sobre ponto. Para as 2 correntes aqui, vamos estar trabalhando os 2 pontos referente aos pontos da base, observando a sequência de pontos. Ó, vamos trabalhar mais 1 centímetro de altura, medindo a partir da carreira onde a gente aplicou o espaço para a casa do botão. Aplicamos o espaço para a casa do botão. Vamos medir 1 centímetro, ó, 1 centímetro, medindo, estou medindo aqui com o número 2 para ficar mais visível, ó. Vamos trabalhar 1 centímetro de altura, medindo a partir dessa carreira, onde a gente trabalhou o espaço para a casa do botão.
Então, eu vou ter que trabalhar mais uma carreira para me alcançar essa altura de 1 centímetro. Como vocês podem estar observando, essa carreira não é suficiente para alcançar essa altura. Vou trabalhar aqui em off. Ao alcançar essa altura, eu volto aqui para conferir com vocês e passar para o próximo passo. Trabalhei aqui mais 1 centímetro, medindo a partir aqui da carreira da última casa do botão, ficando assim com uma altura de 4 centímetros para o cos da nossa jardineira, ó, uma altura de 4 centímetros. Essa altura de 4 centímetros é referente à altura do cos para a faixa etária de 12 a 18 meses. Ficamos com uma altura para esse cos de 4 centímetros. Se atentem para estar seguindo as medidas referente à faixa etária na qual vocês estejam confeccionando. Como falei anteriormente, esse material desses guias de tamanho vocês encontram na descrição da videoaula da jardineira da estampa Pied de Pauli. Vocês podem estar indo lá, clicando no link que está na descrição, baixando esse material para estar te auxiliando a estar confeccionando no tamanho que vocês preferirem. E se sentirem a necessidade, a nossa tabela de medidas foi desenvolvida com base na tabela de medidas padrão para essas faixas etárias. Porém, cada criança tem um biotipo. Se sentir a necessidade, vocês podem estarem alterando essas medidas. Então, já alcancei aqui a altura para o cos da nossa jardineira, nessa faixa etária de 12 a 18 meses. Vou conferir aqui com vocês. Ó, para essa faixa etária, nós vamos iniciar o nosso trabalho com um cordão com 52 centímetros. Iniciei o meu trabalho com 52 centímetros. Trabalhei aqui o cos para a nossa jardineira. Eu irei dobrar aqui para medir com vocês, para que vocês visualizem com mais facilidade, por conta da limitação do espaço. Ó, tenho aqui, ao dobrar o nosso cordão, o nosso cos, fiquei aqui com 26 centímetros. Ou seja, ao total temos uma circunferência, um tamanho para essa tira de 52 centímetros. Ao dobrar, fiquei com 26 centímetros. Vocês podem estar se perguntando: ah, e a medida da largura da cintura não é 25 centímetros? Sim, a largura da cintura é 25 centímetros. Porém, essa largura nós vamos alcançar ao finalizar aqui essa parte do cos, ao fazer a ultrapassagem de uma parte sobre a outra aqui do nosso cos. Finalizamos aqui o nosso cos, então vamos dar início à primeira carreira aqui da parte da saia. Ó, vamos trabalhar por todo o nosso trabalho utilizando o mesmo esquema de pontos, que é esse ponto aqui, que forma essa trama conhecida como ponto casca de limão. Vamos trabalhar todo o nosso trabalho utilizando esse esquema de pontos. Porém, nessa primeira carreira, nós vamos estar aplicando aumentos. Os aumentos serão aplicados somente nessa primeira carreira. Vou virar o meu trabalho, ó, vou inserir a agulha, confeccionar um ponto baixo. Vamos estar trabalhando igual trabalhamos no cos, porém aplicando os aumentos. Esses aumentos aqui eu irei aplicar da seguinte forma: eu irei trabalhar 12 pontos
irei aplicar o aumento. Eu irei aplicar 2 pontos no mesmo ponto da base, pois dessa forma não altera a trama do nosso trabalho. Então, vamos lá. Trabalhei 2 pontos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, eu falei que a cada 12 pontos nós vamos estar aplicando um aumento. Porém, eu trabalhei os 12 pontos e fiquei aqui com um ponto alto de base. Eu opto sempre por estar confeccionando esses aumentos no ponto baixo, pois dessa forma esse aumento fica bem disfarçado e a trama fica perfeita no nosso trabalho, não fica mostrando o ponto centralizado onde a gente aplicou o aumento. Então, por esse motivo, eu irei estar confeccionando 13 pontos, no caso, eu trabalhei mais um, para estar aplicando esse aumento aqui no ponto baixo. Para estar aplicando o próximo aumento, eu irei diminuir a quantidade de pontos, ou seja, irei estar trabalhando 11 pontos e já vou estar aplicando esse aumento, pois aqui, para estar aplicando o aumento no ponto baixo, eu trabalhei um ponto a mais. Ó, trabalhei aqui 12 pontos, porém, como nós trabalhamos seguindo orientações através de quantidade de pontos, e sim das medidas em centímetros, eu vou medir aqui com vocês. Ó, trabalhamos em média 5 centímetros e já vamos estar aplicando esse aumento. Eu antes contei os pontos, pois dessa forma fica mais fácil, mais ágil para a gente estar trabalhando, para não estar precisando estar medindo com a fita métrica. Por esse motivo, eu contei a quantidade de pontos. Porém, nós vamos estar trabalhando 5 centímetros e a cada 5 centímetros vamos estar aplicando um aumento. Isso favorece a vocês para que vocês estejam utilizando o fio Contex de sua preferência. Dessa forma, os tamanhos não vão serem alterados. Você pode estar utilizando um fio Contex maior, trabalhar 5 centímetros e já aplicar o aumento, ou vice-versa. Então, vamos lá aplicar esse aumento. Vamos observar de estar trabalhando, aplicando esses aumentos, seguindo a lógica dos pontos para não alterar a nossa trama. Então, aqui eu trabalhei o último aqui, né, um ponto baixo sobre o ponto alto. Aqui eu tenho o ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto alto. Esse ponto alto é referente ao ponto baixo normal. Se eu fosse estar trabalhando a carreira normal, eu iria estar aplicando o ponto alto, né? Porém, aqui nesse mesmo espaço, eu já vou estar aplicando um aumento. Esse aumento é de 2 pontos nesse mesmo espaço. Ó, trabalhei um ponto alto, vou agora estar confeccionando um ponto baixo no mesmo espaço. Em seguida, um ponto alto no mesmo espaço, ficando com 3 pontos nesse mesmo ponto baixo. Porém, serão somente 2 pontos de aumentos. Irei continuar trabalhando, ó. Já faço esse aumento de 2 pontos no mesmo espaço para não alterar a ordem da trama, ó. Trabalhei o ponto alto, tenho um ponto alto de base, venho com um ponto baixo. Vou continuar trabalhando até alcançar os 5 centímetros aqui de largura, ou na minha tensão de pontos, os 12 pontos, para estar aplicando novamente esse aumento. Ó, então, para agilizar o tempo do meu trabalho, eu conto os pontos. Porém, vocês podem estar optando
por contar os pontos referentes à largura de 5 centímetros ou está medindo com a fita métrica a cada motivo para estar aplicando os aumentos. Então, aqui confeccionei um ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já vou estar aplicando o aumento aqui, pois no primeiro aumento eu trabalhei 13 pontos para estar aplicando o aumento, né? Para coincidir de estar aplicando esse aumento aqui no ponto baixo. Então, já vou estar aplicando o aumento. O primeiro ponto é referente ao ponto da carreira da base. Em seguida, confecciono um ponto baixo, mais um ponto alto, e ficando assim com 3 pontos nesse mesmo ponto baixo. Um ponto referente ao ponto da base e os 2 referentes ao aumento. Vou seguir trabalhando, observando a lógica dos pontos da carreira da base, ou seja, fiz um aumento aqui de 2 pontos, né, para não alterar essa trama. Tenho aqui na base um ponto alto, vou trabalhar um ponto baixo. Em seguida, tenho um ponto baixo de base e trabalho um ponto alto. E assim sucessivamente, até o final da carreira. Eu vou trabalhar aqui em off. Chegando ao final, eu volto aqui para conferir com vocês. Chegando aqui no final da carreira, vim finalizar aqui com vocês, ó, da carreira de aumentos. Apliquei meu aumento aqui, ó, nesse ponto. Então, finalizei aqui essa carreira de aumento. Ó. Vou estar destacando aqui essa carreira. Ó. Ó, já estou chegando aqui no final da nossa carreira de aumentos. Vou finalizar aqui com vocês. Ó, carreira de aumentos. Confeccionar aqui esse último ponto. Ó. Já vou estar aplicando aqui um marcador, pois vamos se atentar que vamos trabalhar agora 1,5 centímetro de altura, ó, trabalhando ponto sobre ponto, inseri agulha, peguei o fio, ó, fiz o primeiro ponto. Vamos trabalhar 1,5 centímetro, medindo a parte aqui do cos, contando com essa primeira carreira de aumentos, para a partir daí unirmos as duas partes para trabalharmos a parte da saia em círculo. Ó, vou medir aqui com vocês, como vocês podem estar observando, medindo aqui a partir do marcador. Ó, temos aqui 1 centímetro, em média 1 centímetro. Vamos voltar trabalhando com outra carreira para alcançarmos a altura de 1,5 centímetro em média. Vou trabalhar aqui em off, ó, vou trabalhar essa carreira colocando ponto sobre ponto, me atentando aqui, ó, nesse ponto onde aplicamos os aumentos para não deixar nenhum ponto sem trabalhar, para não perder a lógica da sequência dos pontos. Ó. Vou trabalhar aqui, chegando aqui ao final, vou virar o trabalho, voltar trabalhando, pois dessa forma ficaremos com 1,5 centímetro de altura, isso na minha tensão de pontos. Para a partir daí, unirmos as duas laterais, ultrapassando
2 centímetros de uma parte sobre a outra para continuarmos trabalhando em círculo com a nossa saia. Já alcancei aqui a minha altura de 1,5 cm, medindo aqui a partir do marcador, onde colocamos esse marcador na primeira carreira da nossa saia, que foi a carreira de aumentos. Então, atingi aqui a altura de 1,5 cm, agora vamos estar trabalhando em círculo, vamos estar ultrapassando uma parte sobre a outra. Vamos ultrapassar 2 centímetros de uma parte sobre a outra, ó. Vamos estar unindo as duas laterais, ó, e com a fita métrica, ó, vou me certificar de estar ultrapassando, em média, 2 centímetros aqui de uma parte sobre a outra, ó, 2 centímetros. Já está certinho aqui. Irei aplicar um marcador, ó, para estar virando o trabalho e trabalhando nessa parte. Apliquei o marcador, segurei as duas partes, ó, venho aqui nesse último ponto que eu trabalhei, ó, insiro a agulha nesse último ponto, ó, e prendo aqui com um ponto baixíssimo, ó. Vou inserir a agulha, ó, na carreira de baixo e prendo com um ponto baixíssimo. Vou aqui estar passando o nosso trabalho, ó, alargo aqui essa alça, passo o trabalho, prendendo assim esse ponto, ó. Prendi esse ponto, onde ultrapassamos 2 centímetros de uma parte sobre a outra. Vou tirar aqui esse marcador para ficar melhor para visualizar. Como também já fizemos essa ultrapassagem, vamos também estar tirando esse outro marcador. Juntei aqui as duas partes, prendi aqui com um ponto baixíssimo, porém eu não vou continuar trabalhando a partir daqui, pois se eu continuar trabalhando a partir daqui, a abertura da parte de trás não irá ficar centralizada com esse início e final de carreira. Então, eu venho mais ou menos aqui para o meio, ó, insiro a agulha, pegando as duas partes, ó, insiro a agulha, pegando as duas partes, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto, eu tenho aqui um ponto baixo, ó, insiro a agulha, me certifico que tá pegando as duas partes, confecciono um ponto alto. O próximo ponto da base é um ponto alto, eu insiro a agulha, me certifico de estar pegando as duas partes, confecciono um ponto baixo. O próximo ponto é o ponto baixo, eu insiro a agulha, ainda tenho aqui, ó, uma parte aqui, um ponto da outra parte, trabalho as duas partes, confecciono o ponto alto. Vamos trabalhar sempre se certificando de estar seguindo a lógica dos pontos da carreira da base. Ou seja, para o ponto baixo da base, eu vou trabalhar o ponto alto. E para o ponto alto da base, eu vou trabalhar o ponto baixo. Vamos trabalhar até o final da carreira, colocando ponto sobre ponto. Se atentem, pois os aumentos serão somente na primeira carreira. Eu vou trabalhar por toda a circunferência, chegando ao final, eu volto aqui para fechar essa carreira com vocês e iniciar a próxima. Pois essa peça, nós utilizamos essa trama confeccionada com
o crochê moderno. Vamos trabalhar sempre observando a lógica dos pontos para formar essa trama. Para estar formando essa trama com essa textura, nós vamos estar trabalhando cada carreira, fechando, chegando ao final, fechando, virando o trabalho e iniciando a próxima. Pois dessa forma, ficaremos com essa trama encantadora que utilizamos para esse modelo. Se você não é inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário falando o que está achando do nosso trabalho. Estarei aqui aguardando a interação de vocês. Também temos projetos pagos, o link está aqui no nosso perfil, vão lá conferir. São modelos incríveis. Vou trabalhar aqui em off, chegando ao final eu volto para fechar essa carreira e iniciar a próxima com vocês. Já estou chegando aqui no final da carreira, vim trabalhar aqui com vocês. Ainda estou trabalhando aqui no ponto da base da carreira, cheguei aqui no último ponto da carreira, trabalhando somente uma carreira, Os próximos pontos eu irei trabalhar pegando as duas partes, pois ao ultrapassar uma parte sobre a outra, eu não comecei a trabalhar a próxima carreira aqui, e sim aqui, Vamos trabalhar esses pontos pegando as duas laterais. Confeccionei aqui um ponto baixo, dou a laçada, insiro a agulha pegando as duas partes, confecciono um ponto alto. Em seguida, confecciono um ponto baixo. Como vocês podem estar observando, aqui, eu já tenho o início da carreira, o início da carreira. Trabalhei aqui até o último ponto da base disponível. E aqui eu já tenho o início da carreira, onde a gente iniciou essa parte. Então, aqui eu irei colar, fechar essa carreira nesse ponto aqui, Essas alças aqui, essas duas alcinhas, são referente ao meu primeiro ponto baixo. Então, todas as carreiras a gente vai estar confeccionando seguindo esse esquema. Chego no final da carreira, insiro a agulha, trabalho até o último ponto da base, insiro a agulha nesse último ponto e fecho, fecho com baixíssimo. Viro o trabalho, insiro a agulha nesse espaço, desse primeiro ponto. Insiro a agulha, puxo o fio, formo um baixíssimo. Vou agora trabalhar no próximo ponto, que é um ponto baixo. Confecciono um ponto alto. O próximo ponto é um ponto alto, confecciono um ponto baixo. E assim sucessivamente por toda a circunferência do nosso trabalho. Vamos se atentar, pois chegando ao final da carreira, temos que fechar essa carreira, virar o trabalho e iniciar a próxima carreira, trabalhando sempre do avesso. Esse esquema será utilizado para todas as carreiras. Eu vou trabalhar essa carreira, chegando ao final, eu volto novamente para fechar com vocês e iniciar a próxima. E a partir daí, eu irei trabalhar em off até alcançar a altura necessária para esse tamanho que eu estou confeccionando. Lembrando a vocês que eu estou confeccionando o tamanho para a faixa etária de 12 a 18 meses. E que a gente disponibiliza esses guias de tamanho para que vocês possam estar baixando e trabalhando no tamanho que preferir dentro dessas faixas etárias de 0 a 24 meses. Lembrando ainda que esse material você encontra disponível para estar baixando na descrição da videoaula da jardineira com a estampa Pied de Poli.
pois esse trabalho, essa jardineira que eu estou confeccionando hoje com vocês, nada mais é do que uma variação da jardineira com estampa Pierre de Pauli, pois a técnica que usei para confeccionar a jardineira Pierre de Pauli foi a técnica do crochê moderno, utilizando 2 fios, onde trabalhamos com o fio conduzido para formar a estampa. Já nesse modelo dessa jardineira, nós estamos utilizando uma única cor. Estou novamente chegando aqui no final da carreira, vim finalizar aqui com vocês. Ó, tenho aqui um ponto alto de base, trabalho o ponto baixo, trabalho o ponto alto, mais um ponto alto, ó. Tenho aqui, ó, um ponto baixo. Trabalho aqui o ponto alto, ó, tenho aqui um ponto baixo. Se vocês observarem, eu comecei a trabalhar nesse aqui, ó. Esse aqui tá livre, então eu trabalho aqui um ponto baixo. Venho aqui, fecho essa carreira, ó, nessas 2 alcinhas que são referente, ó, a esse primeiro ponto dessa carreira. Venho aqui, insiro agulha, fecho essa carreira com um baixíssimo, viro o trabalho, ó, insiro agulha aqui nesse primeiro espaço, ó, insiro agulha, pego o fio, puxo, formando um ponto baixíssimo, tenho aqui um ponto baixo seguido, ó, já venho aqui com um ponto alto, em seguida um ponto alto, confecciono baixo, e vou trabalhar observando a lógica dos pontos da carreira da base até chegar no final dessa carreira, onde iremos fechar, observando esses critérios para iniciar a próxima carreira. A partir daqui será somente repetição de carreira. Eu oriento que, para essa videoaula não ficar muito comprida, se vocês não conseguiram entender, volte o vídeo um pouquinho, vale a pena, pois se atentando nesses detalhes, o acabamento do nosso trabalho fica impecável. E, como é somente repetições de carreiras, eu irei trabalhar aqui em off, ao alcançar a altura de 25 centímetros para a nossa saia, medindo sem a parte do cos. Eu volto aqui para finalizar com vocês e iniciar a parte do busto. Então, a partir daqui, eu irei trabalhar em off. Irei voltar ao atingir a altura de 25 centímetros. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês como que fica o acabamento, ó. Aqui é a união das carreiras, onde eu uni uma carreira com a outra. Se vocês seguirem essas orientações, o acabamento fica bem invisível, ó. Fica perfeito essa trama para a nossa jardineira. Então, irei trabalhar aqui em off, ao alcançar a altura de 25 centímetros, eu volto aqui para conferir com vocês e passar para a parte do busto. Essa jardineira eu estou confeccionando, gravando aqui com vocês, porém já é para uma cliente. A bebê dela é um pouco baixinha, então devido a isso, a altura dessa saia que eu estou confeccionando não irá ficar com 25 centímetros e sim com 22 centímetros. Porém, como falei no início do vídeo, se vocês sentirem que há a necessidade de estar alterando essas medidas, não tem problema, pois o biotipo da criança varia de acordo com cada criança. Então, devido a isso,
eu não irei confeccionar essa saia com 25 centímetros, e sim com 22 centímetros. Vou confeccionar, ao atingir 22 centímetros, eu volto aqui para conferir com vocês. Lembrando mais uma vez que essa alteração eu fiz, pois a minha cliente é uma bebê um pouquinho mais baixa. Já alcancei a altura necessária para a saia, nesse tamanho que eu estou confeccionando, como comentei. Como a minha cliente é uma bebê o biotipo um pouco menor, mais baixinha, então eu irei estar confeccionando essa saia com 22 centímetros, ficando o cos com uma altura de 4 centímetros e essa parte da saia com 22 centímetros. Voltei aqui para estar conferindo com vocês. Ó, temos aqui uma altura para a saia de 22 centímetros, com uma altura aqui no nosso cos, ó, de 4 centímetros. Isso para a faixa etária de 12 a 18 meses. Lembrando da alteração aqui na altura da saia que eu apliquei. Ao ultrapassar os 2 centímetros aqui da circunferência inicial, ficamos aqui com uma largura para a cintura com 25 centímetros, ó. Temos aqui uma largura para essa cintura com 25 centímetros. Seguindo essas orientações que passei da carreira de aumentos de pontos, ó, a largura para a nossa saia, a largura final aqui da barra da nossa saia, fica com, em média, 29 centímetros. Isso seguindo as orientações que passei dos aumentos da carreira inicial da saia, ó, 29 centímetros. Isso para a faixa etária de 12 a 18 meses. Porém, vocês não se assustem. Caso vocês confeccionem e fique um pouquinho maior, esse final, essa barra da saia, pois isso varia muito de acordo com a tensão do ponto que você inicia o trabalho e que você finaliza. Por esse motivo, no início, eu comentei sobre estar observando a tensão de pontos que a gente trabalha a nossa peça, para que ela fique uniforme do início ao fim. Antes de passar para a parte do busto, vou estar aqui fazendo esse acabamento com vocês desse último ponto. Ó, eu faço os acabamentos dessa forma, porém vocês podem estar fazendo do jeito que vocês já fazem o acabamento na peça de vocês, aí no ateliê de vocês. Ó, eu alargo um pouco a corrente, corto esse fio deixando em média 10 centímetros, ó, já fiz anteriormente um ponto baixo aqui no final dessa carreira, vou puxar essa alça de fio, vou virar o trabalho e vou estar fazendo esse acabamento aqui na parte de dentro da peça. Vou inserir a agulha no trabalho, bem próximo ao fio, vou puxar esse fio, formar um baixíssimo, ó. Novamente, insiro a agulha, vou inserindo essa agulha de forma intercalada para que não fique marcado esse acabamento no nosso trabalho. Mais um pontinho, venho novamente aqui do ladinho, insiro a agulha, ó, puxo esse fio, mais um baixíssimo, ó, novamente, insiro a agulha, mais um baixíssimo. É dessa forma que eu faço os acabamentos nas minhas peças e nunca tive nenhum problema. Porém, vocês podem estar optando por estar fazendo esse acabamento da forma que preferir, que vocês já fazem no ateliê de vocês. Ó, se vocês observarem, é nítido aqui o acabamento da carreira e o início da próxima. Porém, ele fica bem disfarçado, ó. Só a gente que trabalha com crochê que tem a facilidade de estar visualizando esse fechamento de carreira. Porém, temos que se atentar para não estar colocando um ponto a mais e nem a menos nessa parte. Ó, já vou cortar aqui também o fio do início do meu trabalho, onde já fizemos o acabamento no início.
vou estar colocando um marcador aqui na parte onde ultrapassamos os 2 centímetros, para a partir de agora estarmos fazendo as marcações para iniciar o busto, a parte de cima da nossa jardineira. Ó, eu faço dessa forma, porém se vocês optarem por estarem fazendo de outra maneira, não tem problema. O bom de estar trabalhando com as peças feitas à mão é que não existe uma regra. Você faz da forma que você julgar melhor. Eu faço assim, passo as orientações para vocês dessa forma. Porém, vocês podem estar aplicando essas medidas da forma que achar melhor.